Oi pessoal, se você não me conhece ainda, eu sou a Laísa Mello, especialista em enxoval de bebê, e eu tô retomando esse canal porque, como alguns de vocês já devem saber, eu tô grávida, tô grávida, tô muito feliz, era algo que eu queria muito. E eu quero compartilhar com vocês todas as minhas experiências, toda a minha percepção, tudo que eu vou viver a partir desse momento de uma forma muito real. E a pergunta que eu mais recebi no Instagram foi como que eu engravidei, né? Como que foi esse processo, se foi FIV, se não foi, se foi natural, porque as pessoas já sabiam que eu estava tentando e não sabem como que foi esse processo. Vou fazer um resuminho da minha história para quem ainda não conhece, para que vocês saibam tudo que aconteceu comigo. No ano passado, a gente tá em 2021, no ano passado, 2020, durante a pandemia, ganhei 10 quilos. Então, assim, eu fiquei bem sobrepeso. E eu passei por alguns nutricionistas e eu não conseguia perder peso. Também eu comecei a ter muitas espinhas nas costas e eu também não sabia o porquê disso. Às vezes eu achava que era estresse devido à pandemia, mudança de rotina, etc. E aí aconteceu que quando eu liberei para engravidar, que foi em fevereiro desse ano, eu passei por alguns médicos diferentes. Isso é muito importante, porque o primeiro médico não diagnosticou, o segundo médico não diagnosticou, e no terceiro médico foi que eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. A minha menstruação ela sempre foi muito desregular, e como eu tomava anticoncepcional por muito tempo, eu não conseguia perceber esse sintoma que o meu corpo ele dava. Então, meu ciclo, ele sempre era de 40, 45 dias, já teve meses de não vir. Então, eu já era acostumada a ter uma menstruação desregulada. Quando eu fui diagnosticada com ovário policístico, muitas coisas começaram a fazer sentido pra mim. O que acontece? As dietas que eu fazia não era uma dieta pra uma pessoa que tinha SOP. Então, geralmente, a dieta indicada pra quem tem SOP é uma dieta mais low carb. Eu também nunca fui de praticar exercício físico e o tratamento da SOP é exatamente uma mudança de estilo de vida. Descoberto isso, em fevereiro, março, eu comecei com acompanhamento, né, de nutricionista e tentando sempre mudar esse meu estilo de vida, esse meu mindset, mas assim, pra mim sempre foi muito difícil. Aí eu abro meu coração aqui pra falar pra vocês que era muito difícil conseguir começar a fazer exercício físico, coisa que eu nunca fiz, criar uma rotina, sabe? De, por exemplo, acordar cedo, dormir mais cedo, porque se você dorme muito tarde, você não consegue produzir os hormônios necessários. Mudar toda a minha alimentação, por exemplo, eu amo carboidrato e a dieta indicada para quem tem SOP é uma dieta mais low carb. Então, assim, foi um processo pra mim bem difícil. E pra minha surpresa, depois que eu comecei a me consultar com o nutricionista, a mudar meu estilo de vida, minha menstruação ela parou de vir. Então, a última vez que ela veio foi em março, e aí depois disso ela não veio mais. Então eu fiquei abril, maio, junho e julho sem menstruar. Em todo mês eu achando que ela pudesse vir. E ela não veio. E aí, eu nessa luta de tentar perder peso, nessa luta de tentar começar a fazer exercício físico, que era uma coisa muito difícil pra mim, porque eu não sou habituada a isso, eu nunca fiz. Então, pra mim era muito difícil trocar minha alimentação, que era a base de carboidrato, por uma alimentação low carb, começar a fazer exercício físico, sabe? E na minha cabeça nunca parecia não ser justo eu ter que passar por tudo isso. E o que aconteceu? Depois de eu ficar 2 meses, eu acredito, 2 meses e meio, 3 meses, tentando mudar esse meu estilo, abril, maio, em junho eu vim pro Brasil. E aí, quando eu vim pro Brasil, eu me consultei com um endocrinologista. Esse endócrino, ele passou um remédio pra eu emagrecer. E aí eu falei, cara, eu vou tomar um remédio, porque eu sei que às vezes não é a melhor forma possível de eu emagrecer, mas eu preciso ver alguma diferença no meu corpo pra eu me sentir um pouco mais motivada, sabe? E foi basicamente isso que aconteceu. Eu comecei a tomar um medicamento e aí com esse medicamento eu comecei a ter uma alimentação também real, assim, uma alimentação seguindo firme, low carb, total, com as indicações da nutricionista, e eu perdi 5 quilos. E aí, junho eu vim pro Brasil, fiquei com
com a minha família, comemorei meu aniversário. Foi um momento pra mim, assim, que eu acredito que emocionalmente falando, foi muito importante. Eu precisava viver aquilo junto com as pessoas que eu amava, sabe? Porque a gente estava preso há muito tempo por causa da pandemia. Eu moro fora do Brasil, então fazia 5 anos que eu não comemorava meu aniversário. Então, tá com eles, com a minha família, com os meus amigos, me fez muito bem. Minha vibe mudou muito. Eu acho que até pro processo de você conseguir engravidar mesmo, isso faz muita diferença. Eu conversei com o Fábio e eu falei, olha amor, a gente precisa conversar, porque a gente meio que não tá prevenindo a gravidez, mas eu não vou conseguir engravidar porque eu não menstruo. Então a gente vai precisar conversar e determinar um prazo pra gente em relação a isso. E aí o que a gente combinou, né? Eu combinei que eu ia continuar com o processo de emagrecimento até novembro. Em novembro a gente ia tentar induzir a minha menstruação caso ela não viesse de forma natural. Esse é o primeiro passo, assim, que a médica me indicou, né? Que é um hormônio que a gente toma de via oral pra gente conseguir fazer com que essa menstruação venha. E aí, quando a menstruação vier, a gente consegue fazer testes de ovulação pra ver se você tá menstruando e tentar engravidar de forma natural. Então a gente estabeleceu esse prazo pra gente. A gente não tinha tanta pressa, sabe, em engravidar. Eu não encanei em momento algum. Eu acho que eu nunca cheguei pra fazer uma oração e dizer assim, Deus, eu preciso engravidar, me dá um filho. Nunca. Eu sempre disse assim pra ele que ia ser feita a vontade dele, mesmo se fosse pra eu engravidar ou não. E eu ia entender que se eu não engravidasse, mesmo fazendo FIV e eu não engravidasse, era porque ele tinha outros planos pra mim. Eu acredito muito nos propósitos de Deus e eu entendia que era o que ele queria pra mim, né? E que eu não sou a dona da minha vida, ele que é. Então eu nunca cheguei pra pedir isso e eu também nunca fiquei mal, eu nunca chorei, eu não me bati aquele desespero quando eu vi o negativo, sabe? Porque eu acredito que eu trabalho com tantas grávidas, eu tô todo dia com tantas grávidas, eu já sabia que pra muitas mulheres é algo muito simples, é algo que acontece de primeira, mas eu também sabia que pra uma grande quantidade de mulheres não era algo que vinha de cara e algo que acontecia com facilidade. Então, dito isso, eu e Fábio, a gente fez esse acordo, esse combinado. Em contrapartida, eu comecei a fazer acupuntura. A acupuntura, ela foi por 2 motivos. Um, por esse motivo também, pra ver se ajudava meu corpo a voltar. E pra ver se eu voltava a menstruar, que eu não menstruava há 4 meses. E também por causa de estresse, trabalho e etc. E o Fábio também foi fazer um espermograma pra saber se ele também tava bem, porque no momento que meu corpo ficasse bom de novo, né, eu não sei se é certo falar isso, mas no momento que eu voltasse a menstruar, ele também tinha que estar bem. E eu acho que existe muito esse tabu de que a mulher faz vários exames e o homem não. Não, pode existir um problema com a mulher, pode existir um problema com o homem. Então a gente tinha decidido isso, eu fiquei indo pra acupuntura. E a gente parou de prevenir, né? Desde fevereiro a gente não prevenia mais, mas também eu não tinha essa questão de fazer tabelinha, eu não tinha essa questão de saber quando eu tinha período fértil, eu nem sabia se eu tinha porque eu não menstruava. Então era, tipo, surreal pensar que eu pudesse controlar isso, porque não tinha como controlar. Inclusive, eu cheguei até a comprar no início um teste de ovulação. E depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês um pouquinho mais sobre esse teste de ovulação, porque eu fui aluna bem aplicada. Então eu estudei sobre várias coisas diferentes, sabe? Então na minha cabeça tava, tipo, tudo muito claro. Todo passo a passo que eu ia fazer, se fosse pra acontecer. E aí, paramos de pensar nisso, tava certo que viria em novembro. Voltei do Brasil no meu aniversário, continuei com as sessões de acupuntura e a gente engravidou no começo de julho. E eu não sabia, então a gente terminou tendo relação sexual em um período que eu estava ovulando, mesmo sem menstruar. Isso é muito louco. Eu ovulei mesmo sem minha menstruação vir. E a gente teve relação sexual nesse dia, sem eu ter noção que isso estava acontecendo.
Tanto é que, por mais que eu quisesse muito e por mais que a gente não estivesse prevenindo, não era uma coisa que eu tava esperando. Tipo assim, na minha cabeça e na do Fábio, já tava muito claro que possivelmente eu teria que induzir esse processo. E aí, gente, foi muito louco, porque eu engravidei, a gente viajou no aniversário do Fábio, eu não fazia ideia. E quando eu cheguei no aniversário do Fábio, foi no dia 16, então possivelmente era tudo muito novo ainda. Eu tava sentindo meu corpo como se eu tivesse ovulando, sabe? Tava estranho o meu corpo. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um teste de gravidez. Eu acho que durante de fevereiro pra até hoje, eu acho que eu fiz uns 20 testes de gravidez. Por quê? Como eu tava tomando remédio pra emagrecer de junho pra cá, eu tinha muito medo de vai que Deus me concede um milagre, vai que eu engravido e eu tô tomando remédio. Então eu tinha muito medo que isso pudesse acontecer e que eu pudesse fazer algum mal pro bebê. Então eu sempre fazia teste de gravidez. E eu fiz um nessa viagem, eu postei até no Instagram e deu negativo. Eu falei, ai gente, não foi dessa vez. Mas eu já estava grávida e era muito no começo. E aí passou. Eu lembro que num domingo eu sonhei que uma amiga minha estava grávida e ela estava grávida de uma menina. E aí eu mandei mensagem pra ela e falei assim, olha amiga, eu sonhei que você tava grávida. E aí ela falou assim, eu não, eu tô com o Dio, quem tá grávida é você. Aí eu falei, eu não tô também não, porque eu não posso. Eu tinha na minha cabeça que eu não podia. E aí, no Instagram eu comecei a sentir bastante cólica. E eu tava muito feliz com as cólicas. Você vê como as coisas são, né? Eu tava muito feliz com as cólicas e eu falava assim, amor, eu falava assim, amor, meu corpo vai voltar ao normal. Eu falava, amor, eu vou voltar a menstruar, eu vou poder ovular e a gente vai poder tentar. E a gente tava tão feliz, eu nunca achei que eu fosse ficar tão feliz com a hipótese de ter uma menstruação na minha vida. Sendo que, tipo, os planos de Deus são tão perfeitos que não era uma menstruação, já era o meu milagre, já era o meu bebê. E aí eu comentei no Instagram que eu tava muito sumida, porque eu tava com muita dor, eu tava sentindo muita cólica, mas que eu tava feliz com isso, né? Eu sentia todos os sintomas de que eu iria menstruar. Dor nas costas, sabe? Dor abdominal, de cólica, enxaqueca. E aí eu recebi 2 mensagens no Instagram que falaram assim, ai lá, quando eu engravidei eu senti muita cólica. E a outra falava a mesma coisa. E aí me veio aquele alerta. E eu sempre tive na cabeça, assim, eu acho que toda tentante tem isso, que a gente pensa assim, eu vou fazer o teste, eu sei que é negativo, mas vai que vem um milagre, sabe? Eu sei que é negativo, mas vai que vem um positivo. Vai que Deus fez um milagre, mexeu os pauzinhos dele e aconteceu. E aí eu falei, amor, ele tava indo na farmácia comprar um gelol. E eu falei, compra uma caixa de teste de gravidez. E ele olhou pra mim e falou assim, amor, mas pra quê? Você não vai menstruar? E eu falei, vou, mas compra. Porque como eu tô tomando remédio, né, eu prefiro ficar tranquila em relação a isso. E eu sempre pensei assim, que eu fosse fazer o teste de gravidez e que eu ia estar toda bonita, toda arrumada pra filmar, pra mostrar e tal. E ele chegou com a caixa, eu super despretensiosa, peguei e falei, vou fazer, né? Gente, eu fiz, parei do lado e fiquei fazendo alguma coisa, eu tava com o cabelo molhado, eu tava tipo, nem aí, morrendo de dor. Quando eu olhei os 2 traços assim, ó, vibrantes, com um positivo, e cara, foi tão louco, foi uma sensação tão maluca, assim, foi... Eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo eu fiquei com medo de acreditar e me frustrar, sabe? Que não fosse verdade. E eu saí correndo, tipo assim, na minha cabeça eu sempre tive um sonho de fazer uma surpresa, de dar um presentinho, ai amor, você vai ser papai. Saí correndo do banheiro, cheguei no quarto, Fábio, deu positivo! Cara, ele pulou da cama assim e olhou, como assim deu positivo? Eu falei, eu não sei, eu não tenho ideia como que deu positivo, mas deu positivo, tá aqui. Aí ele falou, faz outro. Aí eu fui lá, fiz outro teste. E o outro deu positivo. Aí a gente foi pro Google ver as probabilidades do exame de farmácia que dá positivo e está errado.
E aí a gente viu que é muito difícil, que é mais fácil o negativo dar errado. Aí eu falei assim, não, mas eu ainda não acredito, essa marca aqui é uma marca barata. Você vai na farmácia de novo e compra o da Clear Blue, que a gente vai ter que fazer outro teste. E tava chovendo muito no dia, muito. E ele, amor, tá chovendo muito. Eu falei, Fábio, se você não comprar esse teste, eu não vou dormir. E aí ele foi na farmácia, comprou mais 2 testes. Eu fiz mais os 2 testes e os 2 deram positivo. Aí eu contei pra minha mãe, foi super feliz, mas gente, de verdade, mesmo assim eu ainda não acreditava. Mesmo assim eu ficava, não, cara, deve ter alguma coisa errada, pode ser alguma disfunção hormonal, talvez minha, que mudou o resultado, enfim, eu ficava pensando 1001 coisas. Aí a gente foi no outro dia numa urgência pra tentar fazer o exame de sangue, porque nos Estados Unidos é muito diferente, no Brasil a gente faz em qualquer laboratório, nos Estados Unidos tem que ter uma requisição, você não faz na hora, enfim. E aí a gente foi numa urgência, que eu disse, a gente tem que ir em algum lugar. A gente foi numa urgência, e aí eu falei pra pessoa, ela disse assim, vou dizer que você tá doente, com dor, pra você depois conseguir ir pra urgência e fazer tudo. E aí chegou lá, eu contei pro médico, ele falou assim, nossa, então se deram 4 positivos, provavelmente você tá grávida. Eu falei, eu acho que não. E aí eu fiz o exame de urina, deu positivo. Aí eu fiz o exame de sangue, deu positivo. E detalhe, gente, eu descobri minha gestação, que é uma das partes assim que mais me marcou no processo. Eu descobri minha gestação, eu tinha de 2 para 3 semanas só. E geralmente quando a pessoa descobre tão rápido assim, é porque ela tem menstruação e atrasou. E eu não tinha absolutamente nada. E foi exatamente um sinal, foram 2 anjos que me mandaram mensagem no Instagram falando, e aquilo ativou um alerta em mim. Por quê? Porque se eu não tivesse ativado esse alerta, talvez eu tivesse tomado remédio para emagrecer durante muito tempo, sem saber que eu estava grávida. Então eu descobri muito cedo e foi mais um agir de Deus, sabe? Para que não acontecesse nada com esse bebê. E aí eu lembro que chegou todos os resultados e eles falaram assim, nossa, é muito recente ainda, você tá grávida de 2 semanas, 3 semanas. A gente não sabe ainda porque tem os hormônios deram um pouquinho, tem a gente fala range, mas eu não sei explicar, mas tem o nível, né, de hormônio, e aí pode ser 2 ou 3 semanas. E o médico olhou pra mim e ele falou assim, quando foi a sua última menstruação? E eu falei, fazem 4 meses que eu não menstruo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você não tá grávida de 4 meses? Eu falei, não. Aí eu falei, mas como que pode? Como que eu posso estar grávida se eu não menstruo há 4 meses? E aí ele olhou pra mim e falou assim, tem coisas que a gente não consegue explicar como médico. Mas você tá grávida. Então, por isso que eu falo assim, que foi meu milagre, porque tudo aconteceu de uma forma muito especial, sabe? Deus cuidou de tudo, tudo, em todos os detalhes, em todos os pontos, sabe? Ele cuidou da minha saúde, ele me fez conhecer profissionais, ele me fez conhecer o que eu tinha, para que eu conseguisse ter uma gestação também mais saudável, entendendo o meu corpo. Ele colocou pessoas na minha vida a todo momento. Quando eu descobri que estava grávida, eu estava atendendo uma cliente que é médica, e uma médica muito boa em fertilização. E como eu não tinha tanta proximidade com os médicos nos Estados Unidos, ela foi minha médica. Então ela cuidou de mim, ela me ajudou, ela me dizia tudo que eu podia, tudo que eu não podia fazer, me ouvia. Então, assim, ele cuidou de todos os detalhes, sabe? Então foi isso. Muita gente perguntou se foi FIV. Não foi. Muita gente perguntou se eu descobri porque minha menstruação atrasou. Não, porque eu não tenho menstruação há 4 meses. E foi um milagre, eu acho. Então, foi assim que eu e o Fábio engravidamos. E agora eu tô com 2 meses e meio. Pra todo mundo antes também, porque eu não aguentava mais não contar. Eu acho que desde que eu contei que eu era tentante, eu recebi tanto apoio, eu recebi tanto carinho da internet, que eu não conseguia mais aparecer sem falar pra vocês o que tava acontecendo comigo. Então, eu tive que contar pra vocês, tô grávida, 2 meses e meio.
E eu vou compartilhar tudo desse processo com vocês aqui no meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não tenho muito jeito ainda aqui, mas eu quero deixar tudo registrado desse momento lindo da minha vida e poder compartilhar com vocês também, que talvez estejam passando por essa mesma fase que eu ou que vão passar ainda. Acredite, tenha fé e coloque sempre a vontade de Deus em primeiro plano.